Na Austrália, uma viúva conseguiu o direito de tentar ter um filho a partir do sêmen congelado do marido que já morreu. Mas em cada país do mundo, a legislação é tratada de maneira diferente. Veja os detalhes no quadro Direito Comparado de hoje. A inseminação artificial trouxe esperança para aqueles que, por algum tipo de limitação, não podem ter filhos. A gravidez assistida é uma alternativa para casais ou mulheres que optam pela chamada produção independente. A regulamentação da prática não está prevista na Carta Magna que institui ao patamar da dignidade da pessoa humana a satisfação e o exercício do direito ao planejamento familiar. A legislação é feita pelo Conselho Federal de Medicina, que proíbe a venda de sêmen ou óvulos e não limita a idade. Devem ser feitas apenas doações e anônimas, assim como na Espanha e na Inglaterra. Diferente dos Estados Unidos, onde a legislação é mais liberal e as pessoas chegam a vender óvulos na internet. Em Israel, não se pode vender. Aquela mulher que vai doar óvulos, ela também está sendo beneficiada daquele tratamento, ou seja, ela vai ficar com metade dos óvulos, que vai ser inseminado com o sêmen do marido dela e vai engravidar. Aqueles óvulos, a outra metade, por exemplo, seria doado para um outro casal em que a mulher, por exemplo, já não produza óvulos. Na França, a reprodução humana assistida só pode ser feita com autorização de um magistrado. O país também limita a idade, como no Canadá. Mulheres na menopausa não podem fazer a inseminação artificial. Já a proposta do útero compartilhado, as famosas barrigas de aluguel, não é aceita na maioria. Austrália, Alemanha, Espanha e França rejeitam a maternidade de substituição. No Brasil, é permitido em casos de parentesco. Seria somente no caso dessa mãe não conseguir, né, levar a termo essa gestação. Ela teria, então, algum problema de saúde e aí precisaria que alguém, quem? A avó da criança ou a tia da criança. A Suprema Corte da Austrália autorizou uma viúva de Nova Gales do Sul a tentar do sêmen congelado do marido, morto em um acidente no ano passado. Mas a inseminação artificial não poderá ser feita no estado, porque uma lei local proíbe esse tipo de procedimento. A inseminação pós-mortem também é proibida em países como Alemanha, Suécia e França. Na Espanha, se pode fazer a inseminação depois da morte, se a intenção for expressa em escritura pública ou testamento. Na Inglaterra, até é permitido, mas não garante os direitos sucessórios. Esta advogada especialista em direito familiar explica que no Brasil esse tipo de procedimento, sob autorização prévia, foi regulamentado em dezembro pelo Conselho Federal de Medicina, mas pode criar divergência entre a Constituição brasileira e o Código Civil. Eu tenho uma limitação temporal para requerer os direitos sucessórios. Então, se eu tenho uns filhos já nascidos, no momento do falecimento, e esse menino venha a ser concebido um certo tempo depois, ele acaba não tendo o direito à herança como os seus irmãos. A minha Constituição, ela veda a diferenciação entre os filhos, então eu tenho que tratá-los de forma igual. Porém, ainda existem nações onde a inseminação artificial é crime. Para o médico, a proibição influencia no turismo reprodutivo. Ela tem que buscar um país vizinho em que a legislação permita isso, ela faz o tratamento, né? Teve o caso agora recente da Turquia que proíbe que as pacientes façam isso, proíbe que as pacientes viajem, né, e tornou isso um crime, viajar para tentar esse método reprodutivo.